Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Gestor de QSMS RS. Eu sou Éder Santos. Está começando mais uma resenha QSMS RS de quinta-feira. As nossas resenhas de quinta é sagrado. Toda quinta-feira, eu, professor Roberto Rocha, estamos aqui, às vezes sozinho, às vezes com convidados, para debater um tema importante da gestão de QSMS RS. A gestão de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, sustentabilidade corporativa. Toda quinta-feira, então, um compartilhamento com vocês sobre um tema importante para ajudar, de alguma forma, ajudar vocês a melhorar a sua gestão e fazer com que a área de QSMS seja cada vez mais reconhecida e valorizada. E nesse feriado a gente tem um convidado especial. O tema dessa resenha é pessoas e cultura no ESG. Um tema bastante interessante. Como preparar internamente a empresa para implementar uma gestão ESG. O nosso convidado está fazendo isso na prática, então ele vai compartilhar então conhecimentos teóricos e práticos que ele está vivendo no dia a dia da gestão ESG. Já vou chamar ele, já vou chamar o nosso professor. Primeiro eu quero ver quem está presente aqui, Luiz Felipe. Boa noite, Luiz. Nessa noite de feriado, Cedeneira, a professora Ana está presente, a Deicla, que eu acho que é o Geilton aqui, Frank Osório, Leandro Oliveira, o Richard Poli, presente ali, Francisco. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos lá, vamos chamar então meu parceiro das quintas-feiras, ele que é um flamenguista, porém é uma pessoa legal, tem quase 40 anos de experiência na gestão de QSMS RS, e ele é o meu parceiro das quintas aqui, senhor Roberto de Azevedo Moreira Roche Júnior. Agora acertei, professor. Boa noite. Nem um pouco, boa noite, não chegou nem. Os nomes estão certos, agora as ordens estão trocadas. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus colegas de profissão, muito bem-vindos numa quinta-feira. Feriado para alguns, né? Não é para todo mundo, não. Aí eu, pelo menos, passei o dia todo aqui botando a minha vida em dia, que, aliás, estava em dia, mas já adiantando outras coisas, estudando, até porque quem dá aula e quem faz consultoria estuda constantemente, né? Eu estou com os novos desafios de consultoria aí, de uma área que eu já militei, mas faz um tempo, então estudando bastante. Mas o que importa é que nós estamos aqui na nossa resenha de quinta-feira, nosso bate-papo informal, trazendo hoje mais um profissional que eu tenho o prazer de dizer que, além de meu amigo, eu conheço o trabalho dele pessoalmente, já acompanhei a equipe dele, e é sempre bom trazer gente como a gente. Ó, estou roubando a frase de alguém aí. Gente como a gente, quando eu digo que é gente que não tem mimimi, que é gente que trabalha mesmo, tem uma larga experiência na área de saúde, segurança e meio ambiente. Eu comprovo isso porque eu já estive presente na área de atuação dele, com a equipe dele, tá certo? Que só veio corroborar com a ideia que eu já tinha deste profissional. E é sempre muito bom trazer aqui, e sempre lembrando, esse canal aqui não é para mimizento. Esse canal aqui não é de mimimi. Esse canal aqui é um canal aberto para todos vocês de qualquer área da nossa profissão. É a voz que a gente tem para não trazer achismo, achar que isso é aquilo, é a teoria, eu escutei falar, o psicólogo tal falou, o PhD falou, não. Aqui quem fala, esse espaço é para quem realmente tem prática. A distância da teoria para a prática é tão grande, tão grande, tão grande, que tem muita gente que se perde nesse caminho, começando a achar. Você só pode achar alguma coisa, só pode acreditar em alguma coisa depois de praticá-la. Sem praticar por muitos e muitos tempos. Então, gente, é muito bom estar com vocês com a resenha. Sempre naquela nossa filosofia, né, Éder? Não trazer mimizento. Vocês escolhem o tema. Quando você não escolhe o tema, a gente traz um tema que a gente acha que vai ser importante para a carreira de vocês. E quando a gente não traz, a gente traz uma voz igual a nossa, uma voz que trabalha, que começou do zero,
constrói sua carreira profissional. Como eu digo aqui, um gestor de ESG, de QSMS, RS, SSMA, antes de tudo, é um gestor de zoológico. Mata leão, se desvia das antas e toma cuidado para não ser picado pelas cobras do caminho que querem te derrubar. Ele, sendo um gestor de jardim zoológico, ele passa a ser um gestor da nossa área. Então, Éder, anuncie o nosso amigo aí que está vindo hoje falar sobre um tema que eu sou suspeito de dizer, mas é um tema que realmente eu gosto. Então vamos chamar ele, então, o nosso convidado dessa noite, senhor Alan Silvério. Alan, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui ao canal Gestor de QSMS. Eu sempre gosto que se apresente, né? Quem não conhece ainda o Alan, do LinkedIn, quem que é o Alan, qual a história dele na área de ESG, QSMS, RS, Alan? Alan, antes de você começar, gente, Alan é palestrante aqui em outubro, em Curitiba, hein? Já está confirmado ele, hein? Vai ser palestrante aqui. Isso aí hoje é só uma palhinha que ele vai dar. Ok, obrigado, Éder, Roberto, também pela apresentação aí. É um privilégio estar com vocês. Boa noite. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo, para aqueles que vão nos assistir depois também. E é a primeira vez que estou aqui dividindo um pouco aí de conhecimento, de experiência, mas várias vezes há um bom tempo aí, ao vivo nas quintas-feiras. E quando não dá nas quintas, a gente acaba assistindo aí a gravação no decorrer da semana, né, do final de semana. Bom, eu tenho aí praticamente 20 anos de experiência na área de SSMA. Estou aí também numa empreitada já há alguns anos na questão de ESG também. Como o Roberto falou aí, a gente pode-se dizer que é gestor de zoológico também, né? E dentro da correria do trecho aí, a gente tem visto bastante coisa. E hoje, trazer um pouquinho aqui nos próximos minutos da nossa experiência relacionada à cultura organizacional, mais aplicada no nosso tema aí, né, em ESG. O Alan que está vivendo isso na prática, né, Alan, a implantação da gestão ESG. O professor também está nesse caminho, e não é um caminho fácil, né, convencer as pessoas, né, Alan, preparar a cultura. Tudo isso envolve um trabalho, eu acho, prévio, né, eu acredito que vai ser um grande compartilhamento nessa noite, e como sempre, pessoal, as nossas resenhas são participativas, a gente quer vocês enchendo esse chat aí de perguntas, de comentários, porque o Alan preparou uma breve apresentação para a gente, e depois da apresentação do Alan, a gente vai ficar aí debatendo os temas trazidos por ele, então já vão colocando as perguntas, que eu vou separar as perguntas aqui no chat, e depois a gente vai colocar na tela as perguntas de vocês e fazer essa grande conversa, grande resenha, que é a característica das nossas quintas-feiras, né? Então, Alan Silvério, a hora que tu quiser começar, meu amigo, pode começar. Tem uma galera, tem profissionais aqui querendo ouvir o que tu tem para compartilhar com a gente essa noite. Ok, Éder, obrigado. Eu vou compartilhar aqui o material, preparei alguns slides. Deixa eu compartilhar a tela aqui. O professor está ajeitando o fundo, professor? Bom, quase caiu. Tem gente que achava que era que era um pôster lá atrás, então não é um pôster lá atrás, professor? Não. Vamos. E lembrando, pessoal, que toda quinta-feira, quem está chegando, por acaso, está chegando agora nas nossas lives, já vai fazer quase 2 anos que nas quintas-feiras a gente está ao vivo aqui. 90 e muitos por cento das quintas-feiras do ano a gente está ao vivo, às vezes é gravado, mas 90 e poucos por cento é ao vivo, com convidado e com conteúdo relevante para você. Então tem um histórico de lives aqui, se você quiser maratonar, tá de feriadão aí, maratona que vale muito a pena, tem muito conteúdo relevante para vocês. Alan, está na tela, meu amigo, quando quiseres começar, só começar, pessoal, já vão colocando as perguntas no chat aí, que depois eu passo para o Alan. Ok, Éder, obrigado. Então vamos lá, você vai monitorando meu tempo aí também. Bom, nós trouxemos um tema aqui, o qual tenho discutido um pouco com o Éder, com o Roberto, e a gente tem vivido na prática, né? A questão de pessoas e cultura no ESG.
Alguém pode estar perguntando aí, bom, nós vamos falar do S, do SG. No decorrer da nossa apresentação, eu acredito que vou conseguir convencê-los de que esse tópico, pessoas e cultura, ele transcende o S e ele acaba permeando de forma transversal aí o ESG como um todo. E a gente traz uma provocação aqui, né? Como preparar a empresa internamente para a implantação de uma gestão ESG. O meu objetivo aqui é trazer uma reflexão para que todos que estão, de alguma forma, trabalhando com ESG possam, talvez, ter que dar um passo atrás para poder ganhar e melhorar sua performance e acelerar logo em seguida. Eu trouxe aqui alguns slides. Eu separei esse material em 3 grandes blocos. O primeiro dele eu chamei de definições e fundamentos. É um alinhamento, não vou me prender muito aqui, porque quem está aqui no canal está bem por dentro da questão ESG, mas talvez alguém possa estar conosco aí e não sabe, enfim. Então, o ESG é uma sigla, né? Alguns ESG, ASG, eu vou ficar com o ESG, é mais comum, eu tenho usado mais habitualmente. O E de ambiental em inglês, né? Trata muito da questão da gestão de recursos naturais, mudanças climáticas. O social, ele olha para dentro da empresa na questão dos funcionários e também além porteira, né? Com os stakeholders, clientes, comunidades e fornecedores. E temos o G da governança, que tem muita coisa, mas eu trouxe aqui principalmente os compromissos com a sustentabilidade, a questão de corrupção, código de ética, antifraude, conflitos de interesses também. Ainda dentro do conceito de ESG, eu trouxe uma frase aqui muito conhecida e que me impacta bastante, uma frase do Roberto, que diz que o ESG é o risco financeiro que precisa ter segurança, meio ambiente e o social sob forte gestão. Essa frase ela diz muito para a gente. Quem está na área aí um bom tempo, eu tenho aí quase 20 anos de trecho, a gente sempre, ou na maioria da nossa experiência, a gente teve dentro de, olhando uma balança, né, o financeiro sempre sendo mais pesado em relação a outras áreas, né, e segurança, saúde, meio ambiente, qualidade, responsabilidade social, ficando em segundo, terceiro e último, né, nas decisões. Mas essa avalanche ESG, ela fez com que o mercado financeiro, acionistas, consumidores, né, trouxessem e nivelassem a questão financeira com as questões de ESG. Né? Então, um impacto ambiental, ele gera impacto social e isso vai pesar na questão financeira também das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Né? Aproveito para destacar que é uma questão de combinar lucro com propósito. E eu quis colocar logo de início esta frase, porque quando a gente fala de cultura, tem tudo a ver com propósito. Esse slide, eu pedi a permissão do Roberto, né? Se eu não me engano, há 2 quintas-feiras atrás, né? No resenha, ele trouxe esse slide. E se a gente define ESG, é importante a gente também diferenciar o ESG da sustentabilidade. Eu não vou ler aqui o slide inteiro, né, mas quando eu entendo qual é o público, eu consigo separar e diferenciar o ESG da sustentabilidade. Então, meu público ESG são investidores, né, bancos, financeiras, seguradoras, e a sustentabilidade é um público muito maior, né, multi-stakeholders. O ESG, a gente fala muito de práticas, métricas, e quando a gente fala de práticas e métricas, a gente está falando de projeto com começo, meio e fim, a gente está falando de processos operacionais, onde eu posso mensurar e eu posso me comprometer a reduzir ou aumentar, dependendo se aquilo é bom ou ruim. Né? E a questão da sustentabilidade é algo já mais estratégico, ela tem a ver com o modelo de negócio, com inovação, com criatividade das empresas. Porém, mesmo fazendo essa diferenciação,
a gente pode concluir que eles são completamente conectados, né? A sustentabilidade corporativa, ela me leva para as práticas e para as métricas e para a gestão ESG. Então, nós temos diferenças, mas elas se complementam também. Dentro ainda desse primeiro bloco, onde eu trago definições e alguns fundamentos, eu gostaria de definir, né, uma maneira bem simples. Existem várias definições para a cultura organizacional, mas eu peguei uma que é bem simples e talvez seja de conhecimento de muitos aqui, né? A cultura organizacional, cultura empresarial ou cultura corporativa são os termos que definem o conjunto de hábitos e crenças firmados por meio de normas, valores, expectativas e atitudes compartilhados por todos os integrantes de uma empresa, né? A cultura é como as coisas acontecem. E como as coisas acontecem não tem a ver com a construção, com o prédio, com os bens, mas sim com as pessoas que permeiam aquela organização, né? Eu gosto também da definição que a cultura organizacional é como o vento. É invisível, mas seus efeitos podem ser vistos e sentidos. Então, quando a gente une a cultura organizacional com as questões ESG, a gente consegue ter uma definição de cultura ESG, né? A cultura organizacional e a gestão de riscos do negócio, elas andam juntas. Não tem como se diferenciar. Se eu não faço uma construção, uma transformação e uma manutenção da minha cultura, as coisas do jeito que são, do jeito que acontecem, elas vão continuar na organização. Mas só que no universo ESG, onde a gestão de risco ela é fundamental, uma cultura ESG, onde a gente transforma pessoas, onde a gente convence pessoas, onde a gente influencia pessoas, é fundamental. Não tem como separar, não tem como eu ter sucesso se eu quero trabalhar com ESG e deixar de lado a cultura da empresa onde eu trabalho. Então, isso é cultura ESG. Eu trouxe ainda mais duas frases que unem, né, a definição de ESG e a cultura. A cultura ESG é tanto um facilitador quanto um impulsionador das dimensões ambiental, social e governança, e do desenvolvimento sustentável também. E uma segunda frase: a cultura ESG deve ser considerada uma questão fundamental, até mesmo uma pré-condição a ser cumprida. E aqui eu faço um parênteses para responder uma das perguntas que eu fiz logo no começo, né? Bom, a gente está falando de pessoas e cultura. Bom, isso se enquadra no S do ESG? Ou então a cultura está dentro da governança? Eu acredito que com essas duas frases fica claro que a cultura ela está sendo um pilar que muitas vezes está sendo esquecido na gestão ESG, porque ela influencia e sustenta, né, toda a gestão ESG. Eu me lembro de um slide do Roberto em que ele apresenta uma estrutura no formato de uma construção, né, de uma casa. Eu acho que quem acompanha aí a resenha está se lembrando disso, né? E o telhado está ali, a sustentabilidade corporativa e o ESG. E esse telhado ele é sustentado por pilares e por uma base. Os pilares são gestão, normas ISO e outras práticas mais. E a base é a questão econômica financeira e também a cultura. Então, o que sustenta os pilares e uma empresa ser sustentável, ter práticas ESG que impactam positivamente o mercado, né, são relacionadas à cultura. Ou seja, não teremos sucesso nas questões ESG se nós não conseguirmos trabalhar a cultura das organizações. Bom, eu entro agora no segundo bloco, né?
a gente vai falar um pouco mais agora de cultura ESG. Quando a gente fala por definição em cultura, como eu apresentei aqui uma definição, ali fica claro que a cultura é a soma, né, das individualidades. E tem uma máxima, né, quem é de RH e quem tem bastante tempo aí de mercado corporativo, né, você contrata uma pessoa pelas competências técnicas e acaba desligando essa pessoa por questões comportamentais, né? Parece que em algumas situações as coisas não batem. Por quê? Porque são indivíduos diferentes que trabalham em conjunto e os valores de determinadas pessoas não se encaixam com o time ou com a empresa. Então, quando a gente fala de cultura, e a gente está aqui hoje para despertar em vocês a necessidade de trabalhar cultura, né, para o sucesso do ESG, a gente precisa entender pessoas. E muitas vezes a gente ouve discursos por aí que o capital humano é o principal, que os colaboradores são fundamentais, mas na prática isso acaba não acontecendo, né? E às vezes é falado, existem boas intenções, mas as organizações não conhecem realmente quem são as pessoas que trabalham com elas. E quando eu comecei a trabalhar com cultura, alguns desapontamentos, algumas experiências me levaram a procurar condições de ser mais efetivo naquilo que eu estava buscando. E eu não encontrei nada melhor do que a gente trabalhar cultura baseada em valores. Por quê? Porque eu vou na individualidade para eu formar ou estruturar times e a soma dos times formam uma empresa, né? Então, eu trouxe aqui também algumas definições. Não tem como a gente conversar sem ter aí algumas definições, né? E o que são valores? Os valores são os princípios operacionais que orientam todas as decisões que tomamos, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem segurança como valor e ela vai sair de férias com a família, ela toma uma série de medidas, né? Para quê? Para que ela não tenha surpresas com a mecânica do carro, né? Para que não esqueça, por exemplo, algum tipo de medicamento dos filhos e por aí vai. Uma pessoa que não tem segurança como valor, do jeito que ela está, ela vai, ela não se preocupa, ela não é preventiva, né? Um outro exemplo também, uma pessoa que é honesta, que tem honestidade como valor, ela trata as relações interpessoais de uma maneira diferente, transparente, né? Então os valores, eles nos orientam e as nossas decisões são tomadas de acordo com aquilo que é importante para nós, né? Quando a gente fala em valores, e essa é a minha intenção aqui, é a gente entender que existem valores pessoais e valores corporativos ou organizacionais, né? Então, os pessoais, eu já dei o exemplo, né? Ainda tem mais aqui uma frase, os valores pessoais declaram como você funciona e o que é importante para você. Também demonstra como as pessoas interagem entre si. Então, por exemplo, se você já teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa em que qualidade é um valor muito alto para ela, é aquela pessoa exigente, que não se perdoa, que se martiriza, às vezes tem aquela síndrome do toque, né? E quando você coloca uma pessoa com qualidade alta para trabalhar com uma pessoa, por exemplo, de qualidade média ou baixa, existem atritos, né? Então, os valores, eles influenciam a pessoa só e também nas suas interações dentro e fora do trabalho. E os valores corporativos, o que são? São as declarações, né? A empresa, ela declara o que é importante para ela e o que ela espera da sua força de trabalho. Os valores corporativos, eles podem ser únicos para todos os departamentos da empresa, ou então a empresa ela pode definir valores essenciais e nos silos organizacionais alguns valores serem mais destacados do que outros, porque existe uma necessidade para aquele grupo de pessoas. E para a gente passar para o próximo slide, né, os valores, eles definem quem você é dentro e fora do seu local de trabalho, né? Os valores, eles não mudam. Então, aquilo que é importante para você, com a sua família, com os seus amigos, também é valor dentro do seu ambiente de trabalho.
Quando a gente fala ainda em valores, e dentro de definições, eu gosto de comparar esse conceito com uma árvore, né? Então, os valores são aquilo que a gente não vê. A gente não vê as raízes, estão abaixo do solo, né? E os valores são aquilo que as pessoas não veem. As pessoas identificam os comportamentos, as atitudes que eu tomo porque eu tenho determinados valores, né? Então, os valores são nossas raízes que nos mantêm fundamentados no que é importante para nós. Há quem diga também que valores, né, são como uma bússola, mostram o caminho, mostram o norte para a gente seguir. E aí vem a grande questão, né? Por que eu estou trazendo a questão de valores para vocês? E aqui eu poderia falar muito, mas eu vou tentar ser objetivo nessa pirâmide. Essa pirâmide, se tem alguém aí de RH, área social, talvez tenha mais conhecimento, identidade com essa pirâmide, né? Pirâmide de níveis neurológicos, do Robert Dilts. E quando eu fui para o mercado para buscar novas soluções para as dores que eu tinha, né? E fazendo alguns cursos de cultura, de valores, psicologia aplicada à segurança do trabalho, eu acabei me deparando com essa pirâmide que fez todo sentido para aquilo que eu estava querendo entender no meu ambiente de trabalho, né? Eu passei por várias empresas onde a gente conseguiu transformar, mas chegava um momento que aquilo estagnava, né? Chegava um momento em que os programas, por exemplo, quem é da área de segurança, né, os programas comportamentais, eles travavam, né? Você fazia esforço, mas você não tinha mais impacto, estagnava. E a gente não conseguia entender como é que uma pessoa trabalhava um dia, uma semana, um mês e um ano, no mesmo local, na mesma atividade, com as mesmas ferramentas, e ela não se machucava. E num determinado dia acontecia alguma coisa, né? Um comportamento inesperado. E isso fez me questionar muitas coisas, né? Ferramentas, inspeções, programas, e eu acabei me deparando com essa teoria, e é por isso que eu estou aqui. Esse slide tem tudo a ver com o porquê que eu defendo trabalhar com cultura baseada em valores. Então, quando a gente olha essa pirâmide, a gente tem aí 6 níveis, né? E esses níveis, eles respondem a alguns questionamentos. Então, por exemplo, quando eu trabalho no nível do ambiente, eu estou respondendo, né? Quando e onde. Quando eu trabalho comportamento, estou respondendo o quê? Né? O que eu quero ver, quais são os comportamentos seguros e o que eu não quero ver, os comportamentos de risco. E assim sucessivamente. Então, a base larga, né, do primeiro degrau, ambiente, significa que aquilo que é mais fácil fazer, porém os resultados, eles não são os resultados que muitas vezes a gente espera. Vou dar um exemplo para vocês. Que tipo de ação a gente trabalha no ambiente? Então, eu tenho uma oficina e eu quero reestruturar essa oficina, e eu começo ali um 5S, 8S, 12S, o que for, né? E ali, quando eu aplico essa gestão de 5S no ambiente de trabalho, né, onde eu organizo, eu separo, eu evito resíduos, eu pinto, eu identifico, eu mudei o ambiente, né? Essa ação de mudar o ambiente, ela gera um impacto nas pessoas, né? Então o trabalhador, ele se sente mais valorizado, ele identifica melhor as coisas, a chance de acidentes é menor, a questão de algum tipo de acidente ambiental também, né? Porém, quando eu trabalho nesse nível, eu não tenho tantos resultados como eu desejaria. Por quê? Porque quando eu trabalho nos primeiros 2 níveis, eu estou trabalhando dentro da cabeça dos funcionários com mudanças remediativas. E eu vou para o segundo degrau, né, a questão do comportamento,
que é o que eu acho que quem faz parte aqui do canal tem experiências, né? Seja na área de segurança, saúde, ambiental, área social também, né? Porque nós analisamos os comportamentos das pessoas. Quando eu trabalho a questão comportamental, eu estou trabalhando com ação e reação, o que está acontecendo. E esse foi o X da questão para mim, porque sempre a gente trabalhou o comportamento das pessoas. E quando acontecia algo indesejado, a gente focava na pessoa, focava no fato, muitas vezes esquecia de analisar o contexto, né? Mas principalmente a gente não buscava entender o que se passava com o funcionário realmente para ele realizar aquilo que era indesejado, um acidente, né? Então, quando a gente trabalha no primeiro e no segundo nível neurológico, que é o ambiente e o comportamento, a gente está trabalhando querendo transformar uma cultura, mas nos níveis mais inferiores dos níveis neurológicos das pessoas. Né? E são os dois degraus onde a gente mais despende esforços. Porém, nós temos, nos degraus acima, nós temos as mudanças regenerativas. Eu não vou nem falar de identidade e de sistêmico, porque isso é coisa, para o ambiente corporativo, é muito difícil de se alcançar, né? Vamos ser realistas. Mas, quando a gente trabalha mudanças regenerativas, né, o como é capacitação, desenvolvimento de competências, habilidades, da maneira correta, né, para as pessoas de uma maneira mais assertiva. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas quando a gente escolhe trabalhar uma cultura, seja cultura de segurança, cultura ESG, cultura sustentável, eu não sei qual é a sua realidade, e a gente consegue trabalhar no quarto nível neurológico o porquê as coisas acontecem, né, em crenças e valores, existe uma diferença incrível nos resultados. E eu posso dizer para vocês pelas experiências que a gente tem passado, né? Então, você continua, sim, atuando no ambiente, você continua, sim, trabalhando o comportamento, você continua, sim, desenvolvendo as pessoas, mas só que agora você conhece as crenças e valores da pessoa e também da cultura corporativa de onde você trabalha, né? Então, a gente defende aqui uma sustentabilidade consciente, que é uma cultura baseada em valores. Dentro da cultura organizacional, nós temos uma estrutura, e essa estrutura ela é dividida em 3 pilares principais. O primeiro deles são os artefatos. Os artefatos são os padrões comportamentais, né? As atitudes que se transformam em comportamento, ou seja, aquilo que a gente vê. Ainda dentro da cultura, nós temos o segundo ponto de uma estrutura, né? Que são os valores compartilhados, a motivação que levou à ocorrência dos artefatos. E temos também as pressuposições, que são o quê? São os valores, mas são valores, são crenças mais intrínsecos, que muitas vezes nem a pessoa ela entende. E muitas vezes isso é construído com base nas experiências da infância, da adolescência, traumas, vitórias. E esses 3 pilares, eles formam a cultura organizacional. O que a gente vê? Os artefatos. O que a gente trata? Os artefatos. O que a gente julga? Os artefatos. Mas a gente esquece que os artefatos, eles estão no segundo degrau da pirâmide, né, que é o comportamento. Aonde a gente deveria atuar? A gente deveria atuar no quarto, deve atuar no quarto nível neurológico, aonde eu consigo trabalhar aquilo que está encoberto, né? Pelo menos para a empresa, que são os valores compartilhados principalmente e as pressuposições quando isso é possível. Os artefatos é aquilo que nós vemos, os valores, o que eles dizem, e as pressuposições, o que eles acreditam, né? Então, essa ordem, o que eu acredito, o que eu falo,
tem tudo a ver com aquilo que eu faço e as pessoas veem. Agora, quando eu traço um paralelo entre o conceito de valores e a estrutura de uma cultura organizacional, a gente vê que elas se comunicam completamente e se tornam uma coisa só, né? Então, nós temos aqui a raiz, né, onde nós vimos que os valores, dentro dessa representação, representam ali a raiz, onde os frutos que a árvore dá tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, aquilo que é importante na minha tomada de decisão. Quando eu olho para a direita da tela e eu vejo a estrutura da cultura organizacional, eu vejo os artefatos e eles estão em paralelo com os frutos da árvore de valores. E aquilo que está enterrado, né, aquilo que a gente não enxerga, são os valores compartilhados e as pressuposições básicas. Quando eu junto valores e cultura e trago a pirâmide, fica muito fácil de compreender que trabalhar crenças e valores é trabalhar de tal maneira em que a cultura ela faz o elo de ligação entre o que é intangível com aquilo que é tangível. E quando eu aprendo a trabalhar pessoas, né, e eu consigo ter uma cultura baseada em valores organizacionais e pessoais, a árvore de valores, ou seja, o desempenho, ele é incrível, ele aumenta muito mais, né, o engajamento e os artefatos da cultura, ou seja, os resultados que a gente vê, eles demonstram a profundidade e a intensidade de como a cultura ela está sendo trabalhada. Por que eu estou falando tudo isso? Aí a gente entra agora em algumas questões práticas, né? Então, quando a gente fala de ESG e a gente pensa no mundo corporativo, a gente vê um movimento muito forte, né, em mídias sociais, dentro das próprias corporações, com manifestações, divulgação, uma parte muito forte de comunicação, em que as empresas elas têm demonstrado a sua preocupação dentro do seu negócio, o impacto nas comunidades do entorno e o impacto dessas empresas a nível mundial. Mas aí que vem uma questão muito forte que a gente precisa analisar para fugir do greenwash, né, para fugir da hipocrisia, né, para fugir da falta de coerência. Não adianta a gente ter ferramentas, ter programas, publicar matérias, enfim. Se a gente não entender que o ESG ele só vai fazer sentido no mundo corporativo, se fizer sentido no nível pessoal também, né? Porque pessoas reunidas, elas conseguem realizar. Então, nós precisamos entender que quando eu trabalho o ESG no nível pessoal, eu vou conseguir sim ter um impacto positivo do ESG na comunidade do entorno, no mundo corporativo como um todo, né? E aqui eu destaco o que eu representei no slide anterior, né? Nós queremos transformar o mundo, e isso é fantástico, nós queremos transformar a organização, mas a gente se esquece que a primeira mudança, ela é no indivíduo. E tem também algo que o Roberto tem falado muito, eu escuto ele falar muito, no pensamento ESG. A gente está saindo de uma vertente, né, de sensibilização. Trabalhei muito com isso, acho que quem trabalha com norma aqui, temos auditoria da ISO 14001 daqui a um mês. Vamos sensibilizar a planta inteira. A gente está numa situação em que eu vejo que sensibilizar é ficar na superfície. A gente está num nível de comprometimento corporativo em que a questão agora é conscientizar. E conscientizar é mudança de mindset. E aí tem tudo a ver com o pensamento ESG, né? É uma visão diferente.
mas essa visão diferente, ela tem mudanças dentro do nosso pensamento. E para que isso aconteça a nível de organização, eu preciso fazer o ESG no nível pessoal, na equipe e na organização. E isso acontece como? Acontece com o profissional, né, ou os profissionais trabalhando crenças, valores, para que as atitudes e as ações que a gente vê dentro da empresa e fora, com clientes, com fornecedores e outros stakeholders, sejam aquelas atitudes e comportamentos coerentes com aquilo que a empresa ela está declarando. Os valores, eles nos dão nosso senso de propósito. E aí eu entro para a última parte. Eu estou vendo o meu horário aqui. E essa parte, ela também ela é prática e é aquilo que a gente tem feito, né, na construção ou transformação para uma cultura ESG. Eu espero ter passado a mensagem de que a cultura ela acontece se eu der o primeiro passo em relação a pessoas. Eu trabalho pessoas e eu consigo, a nível corporativo, trabalhar isso, né? Mas na prática, quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer para que isso comece a acontecer? E aí eu queria fazer um parênteses aqui para esses últimos slides. A gente gasta um esforço muito grande desenvolvendo programas, campanhas, projetos socioambientais, programas para redução de acidente, está tudo certo. Todas essas coisas que a gente está fazendo, elas têm o seu valor e elas dão resultado. Mas lembrem-se do que eu falei da minha experiência. Chega um momento que parece que a gente acaba sofrendo uma estagnação. E aí eu entendi que precisava voltar e trabalhar pessoas, trabalhar cultura e trabalhar muito bem o combustível da mudança de cultura, que é a liderança. Tá? Então, para a gente fazer reiniciar tudo isso, a gente precisa entender que a gente está em transição. Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando aqui está passando por transição nesse mundo ESG. Né? E o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? É entender a nossa cultura real, para a gente poder traçar a cultura ideal que permite a corporação a viver de forma coerente, né, as questões ESG. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, principalmente essa primeira etapa na construção. Né? Eu procurei esse objetivo, a gente tem que ver aí algumas outras resenhas para poder aprofundar um pouco mais. Mas dentro da construção, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico cultural, e esse diagnóstico cultural, ele é baseado em valores pessoais e organizacionais. Né? Então a gente traça o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é criar ou transformar a cultura da minha empresa para uma cultura ESG, por exemplo. Então nós temos as análises, que são feitas mediante o levantamento de informações. Cultura real, cultura ideal. E nós temos também a questão aí à direita da sua tela, os valores individuais e os valores coletivos. Né? Então, o diagnóstico cultural, ele me permite, com a metodologia de valores, identificar a cultura real, a cultura ideal, e também vai no nível individual. Quando a gente fala coletivo, o coletivo são times, equipes, departamentos, e depois somados, eles traduzem, né, os valores coletivos de toda a população pesquisada. Essa questão de valores de referência que estão na tela de vocês, às vezes a gente consegue, dependendo do segmento da organização, comparar os resultados da cultura levantada e dos valores levantados com empresas do mesmo segmento. E diante das informações levantadas, a gente consegue ter um diagnóstico e traçar aí um plano de ação. Essa etapa prática, para a gente começar a trabalhar cultura dentro das empresas, eu chamo de conhecer, porque muitas das vezes
nós não conhecemos. A gente fica no empirismo, né? Eu faço uma leitura, cultura assim, aquela pessoa é assim, a gente cai no erro do julgamento, e isso acaba atrapalhando o diagnóstico, e um diagnóstico errado, meu amigo, para reparar é muito mais difícil. Ainda dentro do diagnóstico, né? Aqui nós temos a maneira que é feita esse diagnóstico, mas contado de uma forma um pouco mais simples, né? A cultura real, ela representa a forma como os funcionários enxergam a empresa, e a cultura ideal representa a maneira como os funcionários gostariam que a empresa fosse. E os valores pessoais representam as crenças, os valores, as atitudes e as ações individuais. Então, o levantamento e o cruzamento dessas informações, né, a gente tem no mercado ferramentas com inteligência artificial, então elas nos dão um subsídio gigantesco para a gente entender a empresa e aí fazer sentido, propósito para todos os programas que estão acontecendo na empresa e os outros programas, campanhas e tudo mais que fazem parte da gestão ESG. Dentro ainda desse levantamento de diagnóstico, né, e aí eu coloquei aqui construção e transformação, porque depende, é claro, do perfil e da realidade de cada empresa. Então, nós temos o que a gente chama de estratégia de cluster. Quando eu analiso cultura e quando eu faço o cruzamento de informações coletivas e individuais, eu acabo tendo condições de tratar grupos distintos de pessoas dentro da organização. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Preciso dar um treinamento de uma NR qualquer, NR35, por exemplo, para o pessoal da segurança aí, né? Eu vou dar um treinamento de 8 horas de NR35, trabalho em altura. Quando eu entendo quem são as pessoas que vão participar, e a ferramenta, ela faz uma análise estatística dos resultados, e ela separa em clusters, ela está me dizendo que a forma de aprendizado e a forma de multiplicar o conhecimento que essas pessoas vão ter em sala de aula no chão de fábrica são perfis diferentes. Então eu consigo, por exemplo, dar um treinamento de NR35 para um grupo de pessoas de uma maneira, e eu consigo dar um treinamento de NR35 para o grupo 2 de uma maneira um pouco diferente. Então, por exemplo, vamos imaginar que a ferramenta ela definiu que um cluster, a questão de colaboração e empatia está muito abaixo, né, em relação ao grupo 2. Então, você tem condições de dar um treinamento normativo focando em colaboração e empatia para uma cultura interdependente, por exemplo. Né? Quando a gente trabalha liderança, a gente vê uma reclamação muito grande nas empresas. Né? Então, você coloca lá, sei lá, 20, 30 pessoas líderes numa sala de aula, dá um treinamento de 4, 8 horas, e eles vão para o chão de fábrica depois disso, e o que a gente espera? Que o treinamento que foi dado acrescente, né, e traga resultados positivos para ele e para a equipe dele. Mas quando você vê de 20 e 30, você encontra 10, 15% de profissionais que aplicam aquilo que aprenderam no chão de fábrica com a sua equipe. Né? E por que isso? Eu não entendi. Eu achava muitas vezes que era má vontade da maioria, mas nem sempre é assim. Era julgamento. Quando a gente trabalha com cluster, a gente entende que determinadas pessoas aprendem de um jeito e outras de outro. A gente aprende que alguns valores essenciais de um grupo de líderes predomina de uma forma e o outro grupo de uma outra forma. Então você começa a personalizar, né, mentoria, coaching, treinamentos e a própria aplicação de ferramentas com as pessoas. Né? Então essa estratégia de cluster ela ajuda a personalizar a gestão para uma cultura mais assertiva. Ainda dentro do diagnóstico, a gente consegue mapear, né, no organograma da empresa
aonde que está tendo gap na comunicação dos valores essenciais que a empresa definiu, né? Então, pode acontecer o caso de a diretoria definir os valores essenciais, mas só que ela está descolada dos demais. Então, ela comunica, ela compartilha valores, mas só que os artefatos que ela produz não são coerentes, né? Então, a gente consegue, de maneira cirúrgica, né, trabalhar para que a cultura ela seja algo uniforme na organização. E aqui as 4 etapas, eu comentei rapidamente a primeira, né, a maneira que eu faço. Então, a gente conhece, né, é o conhecer, a gente trabalha a cultura ideal, vezes a real, e os valores pessoais e organizacionais. E a gente mapeia aquilo que é necessário, de acordo com os objetivos da empresa. Pode ser um setor, um departamento, a própria empresa, um trabalho focado em liderança, depende dos objetivos. Quando eu tenho todas as informações, eu passo a refletir. O que é isso? É analisar e organizar uma estratégia. Eu entendo, eu defino e eu priorizo. Então, eu vou para a terceira etapa, que é o agir, né? A execução da estratégia. Eu crio o que é necessário, eu reorganizo o que é necessário. A gente aplica de uma maneira muito prática a jornada de cultura, né, nos locais de trabalho. Aí eu mapeei e é importante diversidade e inclusão. Ok. A gente tem dentro da jornada da cultura algumas ferramentas dinâmicas, algumas técnicas para que diversidade e inclusão sejam desenvolvidas com os funcionários da empresa, né? A própria gestão ESG e também a liderança estão aí na terceira etapa, né? E por último, a questão de monitorar, né? Então, é um acompanhamento que precisa ser feito, né, uma análise crítica periódica para revisitar as informações do passo 1, do conhecer, e assim a gente continuar aí retroalimentando a cultura ESG. E para finalizar, dentro do tema dessa noite, né, como preparar a empresa internamente para a implantação de uma gestão? Você pode fazer uma gestão ESG sem revisitar ou sem criar a sua cultura organizacional. Mas eu repito, por experiência própria. E talvez você está passando isso e não tinha visto ainda. A gente é programado para desenvolver ferramentas, programas, processos, mas a gente precisa dar um passo atrás. É envergar o arco para lançar a flecha, né? E o primeiro passo, cultura. E quando a gente fala cultura, a gente está colocando pessoas em primeiro lugar. Por isso que o tema aqui desta noite, pessoas e cultura no ESG. Quando a gente consegue fazer isso? A gente cria propósito. E a gente está falando do sustentável, do verde, de mudanças climáticas. Se não tiver propósito, as coisas não acontecem, né? Cria engajamento, colaboração. A empresa respira criatividade e inovação. Traz uma segurança psicológica, transparência, empatia, accountability, né, que é a responsabilidade, e, consequentemente, a empresa ela tem uma produtividade maior, né? A gente está falando que, quando estão alinhados discurso, prática, o resultado ele vem também, né? E esse resultado ele vem de uma maneira muito mais forte, quando existe um alinhamento muito bem feito entre os valores que a empresa espera e os valores que os funcionários que trabalham ali têm. Quanto mais próximos uns dos outros, mais resultado é proporcionado para a empresa. E o último slide, né? A cultura ESG, ela desenvolve o quê? Uma cultura verde. Esse é o objetivo nosso, né? Uma cultura verde. Para quê? Para a gente fugir dessa maquiagem verde aí, né? Desse greenwash. Eu termino com essa frase, né? Sustentabilidade e práticas ESG mostram quem nós somos. Existe uma diferença muito grande entre fazer, sem ter sentido e propósito, para aquilo que nós somos. E quando a gente trabalha com cultura e pessoas, a gente está dando um passo, né, para transformar pessoas, para ter um pensamento ESG, e isso tem tudo a ver com quem nós somos.
Era isso, Éder. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho, né? Que isso, meu caro, extrapolou um pouquinho, mas foi muito bom o conteúdo compartilhado. Comente aí no chat, pessoal, vamos chamar um professor aqui também, professor. Comente aí no chat, pessoal, o que vocês acharam, já tem os comentários aqui, Alan. O Jailton, excelente explanação, parabéns, Alan. O Bruno Falcão, que excelentes explicações fantásticas, perfeita didática. Parabéns, Jorge Familiano. Eu vou colocar as perguntas, tem bastante gente elogiando aqui a qualidade do conteúdo. Pedro Merlotti, ótima palestra. E vamos colocar então as perguntas, vamos começar o nosso bate-papo, que o Alan trouxe vários conteúdos interessantes para a gente aqui, então vamos lá, Alan. Eu vou começar com o Guilherme, que comentou ali, Alan, como está mostrando aquela pirâmide. Ele diz, boa noite, fantástico relacionar cultura organizacional com níveis neurológicos, PNL. Gostaria de exemplos de como implementar e fazer manutenção das ações regenerativas, pergunta ele. O que tu tem para dizer para ele, Alan? Vamos lá, deixa eu ler aqui que eu estou lendo a pergunta também. Gostaria de exemplos, Guilherme. Bom, eu vou te dar um exemplo prático, né? Primeiro da dor e depois da solução, né? Eu acho que eu conheço todos os sistemas de gestão comportamental. Eu não sei qual é a sua área, tá, Guilherme? Mas eu vou falar um pouco de cultura de segurança, né? A gente fala muito de cultura de segurança, segurança como valor, mas as ferramentas e práticas que a gente... E eu aprendi assim, eu fui doutrinado assim, né? Elas trabalham nos artefatos e nos frutos da copa, né? Quando eu comecei a entender que aquilo que era passado como cultura de segurança e segurança como valor, por exemplo, não eram aquilo que realmente deveria ser, tudo mudou para mim, né? E a pirâmide, como você bem disse, eu consegui fazer uma interação entre a cultura que eu estava vivendo com os níveis neurológicos e eu observei que não batia. Então eu comecei a trabalhar de uma forma diferente, né? Então eu vou te dizer o seguinte: a gente fala muito que segurança é valor. Tudo bem, quem fala que segurança é valor, se você fala, eu falo muito isso, né? Porque depende do nível de maturidade das empresas. Mas o fato é o seguinte: quando eu falo que segurança é valor, eu preciso entender quais realmente são os valores necessários para que segurança seja valor. Vou te dar um exemplo com um jargão muito comum, que também não está errado: cultura interdependente, como cultura de segurança. Cultura interdependente. O que é cultura interdependente? É eu cuidar da minha segurança e cuidar da do Éder e do Roberto, e eles cuidam da minha também, né? É uma rede de prevenção. Mas quando eu entendo realmente cultura com níveis neurológicos, eu vejo que falar, vender e ensinar que segurança é valor não é o suficiente, porque eu estou trabalhando no nível comportamental. Para eu trabalhar no quarto nível, de níveis neurológicos da pirâmide, eu preciso entender quais são os valores que fazem com que eu e a empresa tenha cultura interdependente. Então, quais são os valores para eu me preocupar com a minha vida e com a vida dos meus colegas? Bom, eu preciso ter amor próprio, né? Algumas ferramentas falam em afeto. Eu preciso ter empatia. Eu preciso ter colaboração. Então, quando eu identifico os valores necessários para o objetivo meu final, eu consigo começar a desenvolver as pessoas. Você vê que não é um trabalho, não é uma bala de prata, né? É algo que você constrói, mas você mapeia o que você quer. Então, trazendo aqui para o ESG. Para eu ter uma cultura ESG, uma cultura organizacional ESG, respeitando a pirâmide dos níveis neurológicos. Quais são os principais valores?
né? A empatia é um, né? A gente está trabalhando com diversidade e inclusão. Criatividade e inovação é um valor importante? Acredito que sim, né? A capacidade de negociar é um valor importante? Eu acredito que sim. Então, a empresa, ela mapeia quais são os valores essenciais para ela e ela começa a desenvolver as pessoas, e eu repito aqui, não é segredo para ninguém. O combustível é a liderança, né? Então, ela começa a desenvolver esses valores de acordo com a pirâmide para que ela alcance o objetivo principal, que é uma cultura ESG. Excelente. Tu falou em ferramentas, né, Alan? Tem aqui uma pergunta do Frank Osório. Eu acho que ele é da segurança do trabalho. Ele pergunta, Alan, quais as ferramentas aplicáveis para se medir o nível de cultura de segurança da empresa? Tem algumas aí para citar para o nosso amigo Frank Osório? Olha, a que eu uso é uma ferramenta um pouco desconhecida ainda aqui no Brasil, mas nessa minha busca, em 2018 eles vieram aqui para o Brasil e eu comecei a trabalhar que eu digo estar junto com eles, participar de todos os treinamentos, inclusive com o americano, o professor Reed, que veio para o Brasil. É uma ferramenta, ela tem várias aplicações, mas o nome comercial dela é CVAT, né, em inglês, e significa ferramenta de análise de cultura e valores, né? C-VAT, CVAT. Então, para mim, é a melhor, ela é objetiva. Eu reforço que tem muita gente que fala de segurança como valor, de cultura de segurança, e fica muito no subjetivo, né? E a gente não quantifica. E aí a gente já desmistifica algo na pergunta do Frank, né? A cultura é intangível. Não, poderia ser no passado, hoje ela não é mais, né? Então essa ferramenta, ela traz relatórios incríveis, ela cruza informações assim de vários níveis, ela compara com empresas de segmentos semelhantes, né? E é a base que eu tenho usado desde 2018 para fazer esse trabalho, né, cultural baseado em valores, né? Tem gente que me pergunta aí, eu não sei se tem alguém de RH, enfim, eu não conheço o público, né? Tem pessoas que me perguntam, Alan, eu posso usar uma que o RH usa, como por exemplo o DISC? Quando eu converso e explico com mais detalhes, eu digo que o importante é você ter uma ferramenta, porque você sai do subjetivismo e você vai para números, né? Não tenho nada contra a ferramenta, né? Porém, o DISC, ele é uma ferramenta comportamental, né? Então, por exemplo, já aconteceu comigo, preenchi o DISC, né? E 6 meses depois eu preenchi, deu completamente diferente. Por quê? Porque o comportamento, ele muda. Agora, quando eu trabalho no 4º nível neurológico, né, com valores e crenças, meu amigo, para mudar isso é muito difícil, né? Então é muito mais assertivo eu trabalhar no 4º nível neurológico do que eu trabalhar no 2º nível neurológico, tá? Mas a ferramenta que eu recomendo é essa, C-VAT. Teacher, tu tá muito calado hoje. Nossa, resenha. Não, estou prestando atenção, porque o que o Alan apresentou para a gente, baseado até na experiência dele, ele já falou aí, desde 2018 procurando a ferramenta, já utiliza, né? São os detalhes, falar da ciência da neurologia, falar de valores pessoais, valores organizacionais. Então, eu estou realmente focado aqui, prestando atenção no que ele está falando. Por isso que quando eu fico quieto, é porque eu presto atenção, viu? Eu queria então abranger para vocês dois aí, né? Abranger um pouquinho mais essa pergunta do Frank Osório. E ferramenta para medir o nível de cultura e de maturidade ESG, professor e Alan. Vocês têm a ferramenta? O professor também. O que vocês poderiam falar para a nossa audiência? O que eu sugeri é para medir cultura e valores, né? Agora, para medir
ESG, eu vou deixar com o Roberto aí, que ele tem algumas. Gente, o Alan está falando isso porque eu utilizei a metodologia na empresa com que ele trabalha, entendeu? E hoje nós estamos trabalhando num plano de ação em cima desse nível de maturidade. Tá? Ferramentas, gente. Existem várias. O Alan foi muito feliz em dizer que tem várias. Ele achou uma que ele condiz bem, atuou, aprendeu, aplica, vive. É o meu caso. Minha ferramenta é fundamentada em 12 anos fazendo esse trabalho. 12 anos fazendo para empresas mundiais em busca de se associar, em busca de se tornar um acionista, ou até de adquirir essa empresa para M&As. Então, eu fui juntando a maioria dessas perguntas que eu utilizo, não fui eu que criei, eu fui pegando as melhores que me ajudaram a produzir uma interação da minha due diligence com os anseios de quem tinha que tomar a decisão de investir ou não. Então, eu utilizo a minha que eu criei, mas grande parte dela não foram perguntas, eu agora vou perguntar. Não, eu peguei a ideia de um cliente que tinha um viés ou social, ou ambiental, ou de governança, tá certo? E depois de aplicar 10, 20 vezes em vários níveis de empresa, eu fui filtrando, essa pergunta serve, essa não serve, essas respostas aqui são... Eu fui filtrando, tá certo? Aonde eu cheguei e, graças a Deus, apliquei lá junto com o Alan, onde ele trabalha, como em outras empresas, não sei se Zé Leôncio está aí também, né? Zé Leôncio, o Gerson também, tá? E aí a gente traz um plano de ação. Mas não é nenhuma, não é nenhuma ciência de foguete, não. E o nosso checklist também é uma ferramenta interessante, né, professor? Nosso checklist ESG, que eu acredito que boa parte das perguntas, que é o checklist da campanha, né? Da campanha... A campanha do agasalho, exatamente. Da campanha do agasalho, o Roberto Rocha está disponibilizando as mesmas ferramentas que ele usa nas consultorias dele para você, profissional de QSMS, poder utilizar nos seus trabalhos. Então, a gente tem um checklist, uma lista de verificação ESG com 172 perguntas. São parte dessas perguntas do professor. Temos também uma lista um checklist ISO, de auditoria interna, ISO 9001, 14001, 16001 e 45001. SA 8000 de responsabilidade social. SA 8000 também. E a 16001. E 16.001, e tem também a planilha de matriz de materialidade, GRI, das ODS, tem bastante material interessante. Stakeholders também. Se vocês puderem ajudar a nossa campanha do frio aqui em Curitiba, eu agradeço muito, gente. Então, já aproveitando o ensejo, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês conhecer, depois de acabar aqui nossa live. Vão lá, conheçam a planilha, se puderem ajudar, lembrando 100% do lucro com a venda dessas planilhas, além de ser um material excelente para você utilizar no seu trabalho, vai estar ajudando uma campanha incrível aqui, que o Roberto vai ganhar uma estátua aqui lá em Curitiba. Então, acesse o site ali, que você vai ver e conferir vários materiais interessantes. Então, já estamos chegando aqui a 10h15, vamos pegar a última pergunta do Marcos Nunes, Alan. A conversa, quando é boa, passa rápido, né? Voa. Alan, essas voam. Esses valores que você se refere também estão relacionados a preocupações sociais? Ou seja, se meu funcionário estiver morando numa área de risco, como trabalhar a cultura com este cenário? Olha, até hoje, para tudo que foi necessário, essa ferramenta, tanto dentro como fora de empresas, ela foi muito útil, tá? Então, nesse exemplo que você está dando, eu comentei aqui, por exemplo, de um valor como sendo afetividade, né, afeto. Então, nessa ferramenta, ela tem alguns contrapontos, né? Então, por exemplo, empatia como valor. É eu o quê? É eu me sensibilizar, né?
eu me colocar no lugar da outra pessoa, né? Eu ajudar, né? Sem esperar nada em troca, né? E o contraponto dele é o afeto, né? E eu estou falando aí na nomenclatura dessa ferramenta em si, né? Então, por exemplo, quando você aplica essa ferramenta e faz uma análise de um funcionário em que o afeto dele é muito baixo, essa pessoa ela tem uma autoestima baixa, né? E você começa a analisar o comportamento, que são os frutos da árvore ou os artefatos, é o tipo de pessoa, por exemplo, que não faz uma permissão de trabalho, é uma pessoa que não usa os EPIs. Por quê? Porque ela não tem o senso de autopreservação. É impressionante. Isso é um valor dela. Para ela, o que acontecer para ela tá bom. Ela deixa a vida levar ela, né? Então, quando você analisa a questão do afeto, ele vai te trazer, talvez, uma resposta para aquilo que você está falando, né? Um funcionário, se ele estiver morando numa área de risco, né? Será que isso faz diferença? Faz, porque a questão do afeto tem a ver com a vida dele, autopreservação, e a questão da empatia tem a ver se começar a ter um alarme, se tiver uma situação de emergência, abandono de área, se além dele tomar medidas, se ele vai ajudar outras pessoas que estão na comunidade de entorno também, né? Então, é possível sim. Tá? Eu só dei exemplo de 2 valores, a ferramenta ela trabalha 16 valores. Tá bom? Outras questões sociais, a parte de relacionamento com comunidades, né? O relacionamento interpessoal, a ferramenta ela também demonstra, ok? Até hoje, para vocês terem uma ideia, essa ferramenta ela foi utilizada em presídios no Reino Unido, né? É uma ferramenta que está aí desde 1984 e que veio para o Brasil aí há 5 anos, né? E eles são bem conservadores aí e tal, a gente que está divulgando um pouco essa ferramenta, mas ela é usada dentro de ambiente corporativo, ela é usada para reparar casamentos, né? Ela é usada para educação de filhos, ok? Então, todas as questões sociais que você possa imaginar, eu acredito que a ferramenta ela te dá algumas informações importantes aí. A Deise, eu acho que ela chegou agora perguntando qual que é o nome dessa ferramenta 16 valores. É a mesma que eu falei. Essa ferramenta ela tem aplicações no nível organizacional, né, que é o CVAT, e também no nível individual, ok? Então eu não tenho como escrever aqui, né, mas é um C-VAT, ok? Quiser me procurar nas redes sociais também, eu te explico, te passo mais informações. CVAT, em inglês, traduzindo, é ferramenta de análise de cultura e valores. Excelente. É incrível, então, eu sou suspeito, mas é incrível a ferramenta. Vamos pegar então a última pergunta aqui do Frank, que eu acho que é uma dúvida, deve ser quase todo mundo aqui. Se vocês têm uma ideia aqui, CVAT, né? CVAT. Isso, Guilherme, é isso aí. É isso aí. E tem uma aplicação específica aí para a área de saúde, segurança ambiental, social e por aí vai. Então, a última pergunta para vocês dois aí de cima, então. A última pergunta do Frank Osório. Quanto tempo para sair do zero e a cultura chegar a um nível aceitável de uma cultura ESG? Professor e a experiência de vocês, dá para medir isso aí? Dá para dizer um período? O que você tem a dizer para o nosso Frank Osório? Olha, é assim, eu disse que eu ia trazer uma provocação, tirar da zona de conforto, né? Então, assim, os profissionais que estão aqui trabalham em áreas mais técnicas, especialistas, né? E a provocação que eu trago e que eu senti é que a gente levava soluções técnicas de gestão e comportamental, mas ela ia até um nível e tinha uma barreira intransponível. Quando eu comecei a trabalhar cultura dessa maneira, o processo acelerou muito mais, ok? Então, tudo depende de como você vai lidar com isso, né? Então, os profissionais aí de QSMS, de ESG, né, precisam o quê? Ter o poder do convencimento, tem que saber lidar com pessoas, tem que saber vender ideias, né? E o principal é transformar as pessoas para que elas vivam dentro e fora da empresa
aquilo que se espera. Então, você faz a lição de casa, você acelera o processo. Se você não consegue fazer e não tem essa visão, você tem resultado. Eu não posso dizer que não tem, mas os resultados, eles são sofríveis, você se esforça muito, o impacto é menor, você carrega o piano, sendo que a gente está falando de ESG, e a gente tem exemplos aqui, o Roberto já deu em várias resenhas dele, né? Quanto que uma empresa perdeu na bolsa porque o motorista do caminhão ou segurança de não sei aonde, né, fez uma atrocidade com o cliente, né? Então, olha a capilaridade, né? Então, a gente precisa entender que nós, como profissionais, nós somos facilitadores, nós somos consultores internos, né? E para as coisas acontecerem numa velocidade maior, a gente precisa trabalhar muito bem pessoas e cultura organizacional. Aí as coisas fluem mais rapidamente. É isso aí, eu acho que esse modelo... Pessoal, estamos chegando a 10h20. Comente aí o que vocês acharam do tema e da conversa dessa noite. Comente aí no chat. Enquanto eu vou, então... Alan, eu vou deixando as palavras finais. O que tu achou da experiência, da tua primeira resenha aqui com a gente e os teus recados que tu tem que dar para nossos colegas que estão nos vendo aqui e aqueles que vão ver essa live, que afinal fica disponível no YouTube para sempre, então vai ter muita gente assistindo posteriormente. Qual é a mensagem final que tu tem para deixar para os nossos amigos aí? Éder, a experiência foi muito boa, né? Nova para mim, e procurei ficar o máximo à vontade possível para poder transmitir. Tentei dimensionar aí num prazo de 30, acho que eu falei quase 50 minutos, não sei muito bem, eu estou um pouco sem noção aqui. Um pouco mais. Um pouco mais que isso ainda, nossa. Mas a mensagem que eu deixo, Éder, é assim, vou tentar ser rápido, mas eu preciso falar essa, né? Quando a gente trabalha com saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, muitas vezes a gente esquece que a gente está trabalhando com e para pessoas. Isso. A diferença, pessoas. Então, quando você tem práticas centradas no ser humano, quando você coloca o capital humano como solução e não como problema, as coisas elas deslancham. E aqui todo mundo quer o quê? Quer resultado. Agora o resultado ele só vai acontecer se eu alinhar discurso e prática. E para eu ter prática que me dá resultado, eu preciso o quê? Do pensamento ESG que o Roberto sempre está falando. É uma visão diferente. A gente tem que gastar tempo com pessoas, com liderança, com cultura. Né? Parece que é retrocesso, parece que não é minha praia, mas não tem como. Ainda mais nós que estamos aqui, né, a gente tem o privilégio. Quais são os profissionais que trafegam em todos os níveis da empresa, né, que estão em todos os processos da empresa e que têm facilidade, rapidez e adaptação para absorver e ensinar? Somos nós. Né? E a gente fica muito em ferramentas e gestão, e tem que fazer, mas a gente não pode esquecer de pessoas e de cultura também. Então, agradeço a oportunidade, né? Estou à disposição em redes sociais para a gente trocar experiência com os colegas, e obrigado aí de coração para você, para o Roberto e para todo mundo que teve paciência para nos acompanhar aí também. O que é isso, pessoal, gostou muito aqui, né? Conhecimento compartilhado incrível, cada quinta é uma surpresa boa, parabéns, muito bom, obrigado. O CDN, pena que acabou, ótimo tema e apresentação, o pessoal gostou muito do tema e da apresentação. Professor, e as tuas palavras finais, professor, que ficou calado essa noite? Prestando atenção. Não, gente, é o que eu volto a confirmar aqui. Aqui nós escolhemos a dedo quem vem realmente para passar a sua experiência. Você vê que ele adotou a ferramenta, utilizou a ferramenta, estudou a ferramenta, está apto a aplicar a ferramenta. É isso que nós, profissionais, precisamos ouvir. Colegas que têm experiência e querem dividir a experiência e a visão. E eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença de vocês, o Alan aqui, que já é um amigo pessoal, que será nosso palestrante de outubro. E, pessoal, vou dar um spoiler, hein? Alan em breve estará dando cursos aqui com a gente, hein?
Alan estará dando cursos com a gente aqui em breve, hein? Vamos lá, hein? Tá? Então, só agradecer aos que compram a planilha, ajuda a nossa campanha do agasalho aqui em Curitiba. Tá? Hoje está até quente aqui, está 9 graus. Tá certo? Obrigado. Muito obrigado. Alan, muito obrigado. E até a próxima quinta-feira, gente, para a nossa resenha de sempre. Quinta-feira, então, mais uma resenha com convidado, ou eu e o professor, sempre uma surpresa toda quinta, mas lembrando que toda quinta às 21 horas vocês têm compromisso com a gente aqui, tem gente perguntando o contato do Alan, só coloca Alan Silvério no LinkedIn, vai encontrar. Aqui, ó. Diga aí contato, Alan, porque o meu está bombando aqui. Eu acho que o contato mais fácil aí é Alan Silvério no LinkedIn e a gente conversa por lá. Eu coloquei o nome dele ali, se procurar no LinkedIn vai achar, com certeza, tem a fotinho dele lá, porque foi assim que eu procurei o Alan lá. Pessoal, então, Alan, muito obrigado mesmo pelo compartilhamento dessa noite, foi muito bom mesmo, um tema diferente aqui no canal. Pessoal, a gente agradece vocês por ter ficado com a gente até as 10, quase 10h30 aqui, o privilégio da audiência de vocês no feriado, então, grande privilégio ter vocês aqui, um bom resto de semana, um bom feriadão para quem está de feriadão, e para quem trabalha amanhã, então, bom trabalho, um bom resto de semana, e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma resenha, com mais um tema importante da gestão de QSMS e RS para discutir, para debater aqui com vocês. Um grande abraço, professor. Alan, bom feriado para vocês, a gente se vê na quinta-feira que vem. Tchau, pessoal. Até logo, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite.